Amigos, boa noite. Estamos começando mais um Espaço do Poder aqui na nossa RBA. Nosso convidado de hoje é o vereador José Eduardo Tomé. O Tomé, da nossa Câmara Municipal de Vereadores, responsável pelos atos legislativos do município de Rio do Sul, juntamente com os demais pares que compõem a nossa Câmara Municipal. Tomé, primeiro, obrigado por ter vindo ao programa. Obrigado a você, Hélio, pela oportunidade mais uma vez de a gente estar podendo conversar com a comunidade e levar a informação do nosso trabalho que vem sendo desenvolvido. Eu estava olhando aqui o tema e achei curioso. Eu confesso para você que o tema que nós vamos tratar no programa, são ideias que você defende, que você realmente tem colocado em alguns pronunciamentos na Câmara Municipal de Vereadores, que são a diminuição dos cargos públicos nas áreas federal, estadual e municipal. Qual é o seu pensamento a respeito disso aí? Qual é a possibilidade de diminuir estes cargos se nós temos hoje concursos abertos por todo o país? Na verdade, Hélio e telespectadores, o Brasil vem ao longo dos últimos anos crescendo os níveis populacionais e também nas questões de prestação de serviço público à população de uma maneira inferior ao absurdo número de cargos que as esferas nacional, estadual e municipal vem criando, e isso tem trazido problemas significativos, principalmente para os cofres públicos. E hoje nós estamos diante de uma crise econômica muito grande, onde há de se ter ajustes em todas as esferas. A iniciativa privada é um exemplo disso. Nós temos observado nos noticiários em que empresas estão diminuindo o seu quadro funcional, estão enxugando, estão cortando despesas, estão diminuindo estruturas. E eu venho há mais tempo, desde o início lá do meu primeiro mandato, e tive a oportunidade em 2011 de ser secretário de administração da prefeitura no governo Milton Igariba, onde pude observar claramente, na prática, que precisamos mudar esse conceito. E tenho desde então, desde 2011, feito uma análise mais ampla acerca desse assunto e acredito que nós precisamos mudar essa realidade na prática o quanto antes, para que os serviços essenciais como saúde de qualidade, educação para todos, obras de infraestrutura estratégicas não deixem de ser feitas para simplesmente se manter cargos. E de uma forma muito pontual a questão dos cargos comissionados, Hélio. Mas eu estava olhando aqui, por exemplo, quando eu falo como é que é possível diminuir, porque eu tenho aqui, olha, o que me chama a atenção, e na sua colocação primeira, é de que as empresas estão realmente enxugando. Na área federal não se enxuga nada. Pelo contrário, a gente vê aqui muitos cargos, INSS, Petrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, IBGE, Receita Federal, BNDES, toda essa envolvência, Ministério da Fazenda, Banco Central. Mas na área de segurança, de educação, não acontece nada de novo. Se você sair da esfera federal e vir para a estadual, você vai... Nosso estado há um déficit muito alto de policiais militares, de delegados, de escrivãos, de atendentes. E isso não acontece, a gente não vê abertura muito desse concurso público. Mas na área federal, todos os dias novos concursos são abertos. Exatamente, a gente observa isso com uma certa preocupação, Hélio. É claro que dentro da estrutura de serviço público, sabemos que o servidor público ele tem um tempo de serviço, ele vai para a questão de aposentadoria, cumpre um tempo de trabalho e ele precisa ser substituído por um novo servidor. O servidor de carreira, que é o servidor na qual defendo, que temos que melhorar as condições de trabalho, que temos que melhorar as questões de remuneração, principalmente na esfera municipal, onde nós temos os servidores da Secretaria de Obras, da Secretaria de Planejamento, os auxiliares de serviços gerais, as cozinheiras, os profissionais da área da educação e da área da saúde. São profissionais que precisam ser melhor reconhecidos, terem uma remuneração mais adequada,
para as funções que ocupam, que são funções estratégicas. Mas a gente observa as questões, por exemplo, de cargos comissionados. Dados do Ministério do Planejamento, que são de 2014, né? Ou seja, no final do primeiro governo Dilma Rousseff, de uma conclusão que foi feita, e aí um site, um portal de notícias fez a compilação das informações, traz que o governo Fernando Henrique Cardoso, em 8 anos, criou cerca de 770 cargos comissionados. Isso em 8 anos. 770 cargos no governo do Fernando Henrique em 8 anos. Exatamente. E na atual administração, que começou com Lula e que está com Dilma. Nós temos 8 anos de governo Lula, mais 4 anos de governo Dilma concluídos. E nesses 12 anos, soma um total de 4.550 cargos criados. Em 12 anos, 4.550, e em 8 anos, 772. A gente vê uma desproporcionalidade muito grande. Muito grande. E aí a gente vê que há, claro, os interesses partidários, né? Porque os cargos comissionados são, em tese, os de maior remuneração. São os ministros, os secretários de ministérios, os chefes de ministérios. A criação de novos ministérios, isso tem trazido despesas significativas para os cofres públicos na esfera federal que estão, eu não tenho dúvida, comprometendo os investimentos nas áreas estratégicas do governo federal, o que tem hoje levado o Brasil à situação que está. O que levou, então, a administração atual na área federal a criar novos ministérios é porque tem que satisfazer as necessidades políticas e os interesses de vários partidos. É esta a sua análise? Que hoje nós estamos aí com 39 ministérios, é isso? Exatamente. Temos 39 ministérios no Brasil e 32 partidos políticos. Eu acredito que há uma necessidade pontual de se mudar a concepção do processo. Quanto mais partidos se cria, mais loteamentos de espaço acabam sendo buscados por esses partidos. E aí a composição dos governos ela precisa ser estratégica para que o governo tenha o apoiamento na Câmara Federal e no Senado, por exemplo. Na Assembleia Legislativa, no governo do Estado, não é diferente. Né? A criação dos espaços para contemplar os partidos, para que as votações na Assembleia aconteçam de forma estratégica para o governo federal, é algo muito claro. Né? E a gente tem a questão das secretarias regionais. Aí já estamos falando de governo do Estado. Há pouco mais de 15 anos atrás não existiam as SDRs. Hoje em Santa Catarina temos 36 estruturas, com 36 secretários, 36 diretores gerais, uma série de gerentes ocupando cargos que são comissionados e automaticamente isso gera uma despesa muito grande para os cofres públicos, que também, não tenho dúvida, compromete os investimentos nas áreas essenciais por parte do Estado também. No seu pensamento, as secretarias regionais, você acredita que poderia, você pensa assim, podemos enxugá-las, termos uma secretaria em Rio do Sul para o Alto Vale, uma Chapecó, Joaçaba, sei lá, em um município do Oeste para o Oeste? Este é o seu pensamento? Veja bem, Hélio, hoje o Estado de Santa Catarina ele tem 12 associações de municípios. A AMAV, Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, é uma delas. São 12 associações. Eu acredito que para cada associação de municípios, uma agência de desenvolvimento mesorregional. Isso já contemplaria as necessidades de desenvolvimento, que é um canal importante. Com o governo do Estado, descentralizando as ações, que foi a proposta inicial do então governador Luiz Henrique da Silveira, de você levar o desenvolvimento para todos os cantos do Estado, para você não gerar desenvolvimento apenas na região litorânea ou nos grandes municípios como Blumenau, Criciúma, Florianópolis, Joinville. E aí entra também esse desenvolvimento, porque nós depende da força política de determinados municípios, eles teriam mais força para trazer os investimentos para aqueles municípios que tinham mais força política. Exatamente. No passado acontecia isso. Exatamente. O que Luiz Henrique quis é uma equiparação na distribuição. Equilibrar. Isso, um equilíbrio na distribuição de verbas para os municípios de Santa Catarina. Isso é muito importante, essa visão ela é extremamente importante. Mas tem que cuidar para isso não extrapolar, né, e virar apenas uma amarra política partidária visando eleições e visando votações, como citei na Assembleia Legislativa, que é importante o governador ele ter o apoio da Assembleia na votação de projetos estratégicos. A gente vê reformas administrativas sendo votadas, a gente vê uma série de programas e projetos novos
sendo votados, mas a gente vê também reformas fiscais, reformas tributárias que vêm único e exclusivamente só aumentar a carga tributária, né? A gente não vê o retorno acontecendo na prática, que deveria, porque a carga tributária está cada vez maior. Mas a carga tributária aumenta para atender às necessidades do aumento da estrutura de governo que consome dinheiro público e que, na verdade, o conceito, ao meu ver, está errado. Isso começa na esfera federal, porque na esfera federal o que nós temos hoje no ajuste fiscal, no aperto financeiro imposto pelo governo federal, quem paga a conta somos todos nós brasileiros. Exatamente. Mas você não vê nenhuma ação do governo federal em termos de, olha, cortei aqui, cortei lá, aqui desmantelei este ministério. Só vou dar um exemplo, nós tínhamos o Ministério da Educação, Cultura e Turismo. Sim. Hoje nós temos o Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo. Exatamente. Então criou-se todos estes ministérios com o intuito único de satisfazer as necessidades políticas. Exatamente. A gente observa, o governo Fernando Henrique Cardoso entregou o Brasil com 21 ministérios. 21, né? Hoje nós temos 39. Então, a criação de 770 cargos nos 8 anos, ele foi menor do que os 4.550 cargos criados depois, justamente para que esses espaços, que são cargos políticos importantes, ocupados por governadores, deputados federais, lideranças políticas importantes, justamente para ocupar esses espaços estratégicos e gerar, como eu tenho defendido, as amarras políticas visando os interesses do governo nas votações, nos encaminhamentos de governo. Mas as amarras políticas, no meu modo de ver também, elas continuam atadas, mesmo que você deixe determinado, por exemplo, nós tivemos aí alguns ministros que saíram dos seus cargos porque a presidenta fez uma reforma ministerial. Mas todos os ex-ministros continuam trabalhando na máquina pública. Exatamente. De outra forma, isso encareceu as despesas, porque os ex-ministros são ex-ministros e não ex-ministérios. Claro. Os ministérios continuaram existindo e outras lideranças ocuparam esses espaços. E eles saíram e ocuparam outras pastas. Outros espaços, exatamente. Então, isso acaba, de certa forma, onerando ainda mais os cofres públicos, né? Prática que precisa ser mudada. Eu acredito, Hélio, acima de tudo, que os líderes políticos, eles precisam conversar com a classe produtiva da sociedade e não somente com a classe política partidária. Precisa conversar com a indústria, precisa conversar com o trabalhador, precisa conversar com o comércio, né? Precisa conversar com o prestador de serviço. E de que forma? Criando políticas públicas para melhorar o acesso a essas camadas na comunidade, para que consigam trabalhar e desenvolver mais. Com isso, vem o desenvolvimento, com isso vem o pagamento dos impostos, com isso vem o crescimento do nosso país. E eu acredito que a fala ela está muito direcionada à questão dos interesses políticos. Eu tenho sido indagado nas ruas: Tomé, você é membro de um partido, você constrói partido, você faz política pensando no município de Rio do Sul, e eu aqui, Hélio, também quero poder falar da questão do município de Rio do Sul, isso não em detrimento de governo A, B ou C. Eu queria deixar para o segundo bloco para nós falarmos especificamente de Rio do Sul. Exato. Eu vou perguntar no segundo bloco para você o que você acha da atual administração, como é essa composição, cargos comissionados, como é que anda a nossa administração sobre a responsabilidade do nosso prefeito, que é o Gariba. Certo. Então vamos falar do segundo bloco. Vamos ficar agora no primeiro bloco, trabalhando mais esferas. Aqui o espaço federal e estadual. Exato. Nós já falamos das secretarias, o que você pensa, mas o que poder-se-ia fazer mais em Santa Catarina, com essa diminuição de muitos cargos que ainda tem? Porque se os deputados têm este privilégio, nós temos outras pessoas que deixaram a legislatura atual, que não se reelegeram deputados, mas continuam ocupando cargos públicos, e isso de todos os partidos. Não tem um partido que diz, olha, esse partido ele não se elegeu e não conseguiu ficar aí com cargo público. Em geral, ficam nos cargos públicos. Se arruma alguma coisa para ele fazer na administração. Isso na prática, a gente vê a questão da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por exemplo, que ela tem um orçamento gigantesco.
Eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Sul e gastar apenas 2,8% da arrecadação do município de Rio do Sul. Poderia ter gasto até 6%. E, na verdade, a Assembleia ela tem gasto quase que na totalidade daquilo que lhe é permitido. E aí, Hélio, e também eu faço questão de abordar isso no segundo bloco, eu acredito que precisa se haver uma alteração da legislação para que haja o enxugamento. Porque hoje, se você diz que pode gastar 6%, a grande maioria vai gastar 6%. Se é imposto pelo Tribunal de Contas da União. Tem que diminuir esse índice. Exatamente. O índice tem que ser diminuído, porque você se criam novos cargos para poder abrigar essas lideranças políticas aqui em Santa Catarina também, e isso compromete o orçamento nas áreas estratégicas. Por exemplo, a gente vê hospitais públicos no estado que estão sucateados na sua estrutura física, na sua estrutura de atendimento técnico, nos seus equipamentos, mas a gente vê prédios públicos modernos, por exemplo, nas áreas do Poder Judiciário, na questão da área do Poder Legislativo catarinense, com obras novas, com ampliações, que não resultam em benefícios de forma pontual na vida da população, como são questão de educação e saúde. Eu tenho que assumir isso. Como membro do Poder Legislativo, busco economizar, gastar menos, trazer menos despesa para que os recursos possam retornar ao município de Rio do Sul e retornar ao Hospital Samária, ao Hospital Regional, a investimentos em educação, a conclusão de obras estratégicas aqui no município em educação, por exemplo, que são mais fundamentais, que são essenciais para a vida do cidadão, não tenho dúvida. Eu vou ao intervalo e em seguidinha a gente volta, daí vamos tratar do que pensa o vereador Tomé com relação à administração municipal de Rio do Sul, ele como vereador, representando-nos junto da Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Sul. A gente volta em seguida.